Nem toda história termina na última página. Eu sou a Ellen, do Fragmento de Leitura, e hoje a gente vai falar sobre A Metamorfose. Como eu falei no meu vídeo passado, A Metamorfose foi minha primeira leitura de 2026, e definitivamente não foi uma leitura leve. Então, nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouquinho sobre esse livro com e sem spoilers. Então, se você não leu, fica tranquilo que a primeira parte desse vídeo não contém spoilers, e quando eu for falar com spoilers, eu já aviso aqui pra vocês, tá bom? Pra quem não sabe, esse livro aqui foi escrito em alemão pelo Franz Kafka. O Franz Kafka era um autor de origem judia, mas ele morava na Áustria e falava alemão. Então ele tinha toda essa mistura. E foi um livro que ele escreveu em 20 dias no ano de 1912, mas só foi publicado realmente em 1915. O interessante também é que esse livro foi um dos únicos publicados pelo Franz Kafka enquanto ele ainda era vivo. Ele deixou seus manuscritos originais com seu amigo e quando ele faleceu, ele fez o amigo prometer que ia se desfazer de todos os manuscritos, mas o amigo dele não fez isso e começou a editar e publicar depois que ele faleceu. E por isso que ele acaba sendo um autor tão conhecido, principalmente depois da sua morte. Nessa edição que eu tenho, eu vou mostrar melhor para vocês. Vocês conseguem perceber que esses elementos da capa são figurinhas, porque ele vem com as figurinhas separado, e você consegue colar e personalizar a sua edição. Então, cada edição acaba sendo única, né? E esse livro acaba sendo muito conhecido pela primeira frase da sua história, que está até aqui na contracapa, que diz: certa manhã, ao acordar de sonhos agitados, ainda na cama, Gregor Samsa descobriu que tinha se transformado num inseto monstruoso. Essa é a premissa do livro. Gregor acorda num dia normal e percebe que se transformou num inseto. Mas a primeira preocupação que ele tem é que ele vai se atrasar para o trabalho. E ler isso realmente é angustiante, porque você vê alguém que tinha uma vida normal, era um ser humano normal, ia todos os dias trabalhar, cuidava da sua família, mas quando ele acorda, se vê transformado no inseto, ele não se preocupa: como que eu me transformei nisso? Por que eu estou assim? O que eu vou fazer agora? Como minha família vai reagir a isso? Não. A primeira preocupação dele foi: eu vou me atrasar para o trabalho. O meu chefe não vai encarar isso como uma desculpa. Em todos esses anos, eu nunca entreguei um atestado. Em 5 anos que eu trabalho na firma, eu nunca entreguei um atestado. Então, se eu entregar um atestado agora, as pessoas vão desconfiar, o gerente vai vir na minha casa, ele vai achar que é uma desculpa por eu não ter ido. Eu vou tentar me levantar e vou tentar pegar o próximo trem para eu compensar essas horas de trabalho. E isso, para mim, é um retrato claro de como a gente vive nessa sociedade. A gente vive para trabalhar, a gente não tem um lazer, assim como o Gregor Samsa não tinha um momento de lazer com a família dele, acaba que nós mesmos vivemos isso na nossa sociedade. A gente trabalha, passa 8 horas no mínimo por dia num local de trabalho e o mínimo de tempo possível com a nossa família. Então, mesmo sendo um livro escrito em 1912, é um livro que acaba sendo muito atual. Agora eu vou contar um pouquinho para vocês de como essa história se passa. A partir daqui, galera, vai conter spoilers, então se você não leu ainda, recomendo que você pare esse vídeo imediatamente. Mas para quem já leu, sabe que é uma leitura bem curta, muito rápida de se fazer. O Franz Kafka, ele divide esse livro em 3 partes. A primeira parte é quando o Gregor acorda, ele se vê transformado no inseto, então é exatamente o momento da metamorfose. A família dele bate na porta, vê que ele tá atrasado pro trabalho. Eles querem saber se tá tudo bem, se aconteceu alguma coisa, eles batem na porta, a irmã dele, o pai dele e a mãe dele. Ele responde achando que eles estão entendendo, mas depois, quando o encontro realmente acontece, ele percebe que o idioma que ele fala, os pais não entendem. É como se ele só estivesse fazendo um barulho. A família dele não consegue entender o idioma que ele fala. E é angustiante essa primeira parte, porque mostra ele como inseto tentando se levantar. Por ele estar deitado de costas com as patas para cima, ele não consegue se virar. E aí fica essa angústia de ele tentando se virar, se levantar. E quando ele levanta, ele tenta se pôr sobre 2 pernas. Mas ele sente muitas dores por conta disso, ele não consegue andar direito. E depois mostra ele tentando abrir a porta com a boca. Algumas descrições que falam que corria um líquido marrom porque ele estava se machucando tentando fazer aquilo. E quando ele finalmente abre a porta, o gerente do trabalho dele está lá. E ele fala muito, tentando se justificar por que ele atrasou, que ele estava daquele jeito, mas ele ia se trocar, ele ia pegar o próximo trem, ele ia trabalhar. Mas o gerente dele se assusta e eles não entendem o que o Gregor tá falando. O gerente dele só foge dali e os pais dele colocam eles de volta no quarto, totalmente assustados. Durante a história, somente a irmã dele que tenta
de alguma forma cuidar dele. O pai dele nem vai lá e a mãe dele às vezes tenta, mas o Gregor, sempre pensando no próximo, se esconde. Quando entram lá no quarto, ele fica escondido, ele arruma uma maneira de as pessoas não verem ele, então ele se esconde embaixo do sofá. É realmente angustiante que ele não se preocupa em momento nenhum com ele mesmo, em como ele poderia lidar com aquela situação. Ele sempre está preocupado com a família. Agora eu não posso trabalhar, eu não posso trazer dinheiro para minha casa. E nesse contexto todo, os pais dele e a irmã têm que começar a trabalhar para trazer o sustento para casa. Até que chega o estopim no final. Eles sentam à mesa e discutem. Eles têm que se livrar do Gregor Samsa. E ele escuta isso. Ele sabe que ele é um peso. E depois de ser muito ferido e atacado pelo pai, o pai dele joga frutas nele em uma cena, e a fruta se prende ao corpo dele, ninguém vai lá ajudar ele, tirar essa fruta dali. A fruta apodrece, o corpo dele se infecta e até que chega um dia que ele morre. E os pais dele só jogam tudo fora, a empregada ajuda e saem felizes da vida, porque agora eles têm um peso a menos e eles procuram, né, outra casa. E o livro termina com eles num trem. Os pais de Gregor olham a irmã dele e falam: a gente precisa encontrar um bom homem para ela se casar. Eles saem felizes, porque agora eles têm um peso a menos. A irmã dele até justifica que aquele inseto nunca foi o Gregor. Então eles não deviam se preocupar com aquilo, porque é para eles encararem como se o Gregor tivesse ido embora e não morrido como aquele inseto. E basicamente essa é a história do livro. Tem alguns extras nessa edição aqui que contam um pouco sobre a vida. Na parte além da obra, conta um pouco sobre a vida do Franz Kafka. Alguns autores dizem que os pais de Gregor foram diretamente influenciados pelos pais do Franz Kafka, porque o pai dele era um homem muito autoritário e a mãe dele era uma mulher submissa, segundo os textos contidos aqui. Então dizem que os pais do Franz Kafka foram retratados como os pais do Gregor Samsa aqui. E todo o resto que a gente lê realmente traz uma angústia. Será que o que a gente vale está ligado somente com o que a gente pode trazer de valor para alguém? Será que o nosso valor está atrelado ao nosso trabalho, ao que a gente sabe fazer, e não ao que as pessoas sentem por nós? É exatamente esse tipo de questionamento que a Metamorfose me trouxe. Depois que eu terminei o livro é muito rápido de ler, como eu mencionei, dividido em 3 partes curtas de cerca de 40 páginas cada. E você termina refletindo muito, refletindo sobre o seu papel na sociedade, refletindo como a nossa sociedade trata as pessoas que trabalham, as pessoas que trazem o sustento para casa, porque elas são relegadas a isso. Elas não merecem lazer, não merecem amor por aquilo que elas são, e elas não têm tempo de estar com a família. A gente vê jornadas de trabalho enormes e as pessoas passam mais tempo com os colegas de trabalho do que com a própria família em casa, tentando trazer uma condição de vida melhor para aqueles que a gente ama. Para mim, esse livro fala muito sobre culpa, sobre exclusão e sobre como a sociedade trata uma pessoa que para de ser funcional. Então, se ela não serve para trabalhar, ela não serve para mais nada. É exatamente assim que a nossa sociedade vê o ser humano. Definitivamente não é uma leitura leve de ser feita, não é uma leitura fácil, mas é uma leitura rápida, te faz pensar muita coisa, te faz refletir sobre muita coisa e vale muito a pena a leitura. Eu dei 5 estrelas para esse livro. E eu queria saber, você aí, já leu a Metamorfose? Se sim, você sentiu a mesma coisa que eu senti? Então entra aqui nos comentários, comenta se você já leu, comenta o que você achou, que eu vou adorar ler os comentários de vocês, vou adorar compartilhar também mais um pouquinho da minha opinião. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, porque eu vou comentar muito mais sobre os livros que eu estou lendo, sobre os livros que eu já li. E comenta também se tem um livro que você quer que eu comente aqui no canal, dependendo se eu já li ou se está na minha lista para ler, eu vou trazer algumas coisas sobre ele também. E isso é tudo por hoje, ficamos por aqui, até o próximo vídeo.